Oi, gente, tudo bem? Só para mostrar uma mesinha aqui rapidinho para vocês. Deixa eu virar aqui. Ninguém tá esperando esse vídeo. Entrei de surpresa. Oi, Sandra. Daqui a pouquinho a gente vai se encontrar na aula, né? Oi, Júnia. Gente, não avisei ninguém. Entrei aqui de surpresa. Oi, nem avisei, entrei aqui de surpresa, só para conversar ligeirinho aqui com vocês, porque depois eu vou dar aula agora das 7 às 8 no curso de anfitriã, depois já tem uma aula das 8 às 9 na Sociedade de Pediatria do meu trabalho, e aí já é a hora da janta e eu pensei, não, essa mesa não vai ficar, então eu já vou entrar aqui rapidinho, só para dar um oi e explicar aqui minha mesinha para vocês. Deixa eu ver quem entrou aí, Sandrinha vai estar comigo agora há pouco. Oi, meninas, boa noite. Oi, Claudinha, boa noite. Gustavo, não é nada planejado, Gustavo. Entrei só para mostrar a mesa aqui, explicar uma regrinha de etiqueta para as meninas. Aproveitar que eu tô com uma mesinha de sopa hoje. Deixa eu só esperar quem vai conseguir entrar, né? Porque eu não avisei ninguém. Só o pessoal vai me ver lá, minha plaquinha ao vivo vai entrando. Então, gente, agora às 19 eu entro na aula, a Sandrinha até tá aí, minha aluna. Deixa eu mostrar aqui pra vocês por que eu entrei aqui ao vivo, tá? Olha só, hoje vai ter uma sopinha. Então, a mesa tá posta, exatamente como são as regras. E o que é legal ensinar aqui para vocês? Na mesa posta, na etiqueta, a gente não coloca itens que não vai usar. A gente só coloca itens que vai usar. Então, a única exceção que foge à regra é essa do prato de sopa, tá? Então, eu não vou usar o prato raso, eu não tenho garfo, eu não tenho faca. Aqui no caso, eu só tenho uma colher de sopa, porque meu prato único vai ser sopa, mas ele vai em cima do prato raso e vai em cima do suplá, mesmo que eu não utilize o prato raso. Então, se a gente for considerar a regra da etiqueta, só vai à mesa o que deve ser usado. O que eu não uso, não vai à mesa. Então, pela regra, o prato raso nem deveria estar aqui, mas ela foge à exceção, tá? Então, nesse caso, meninas, e Gustavo que tá aí, eu uso o suplá, eu uso o prato raso e eu uso o prato fundo, tá? Mesmo que eu só vá comer a sopa e só vá utilizar o prato fundo. Como o prato é fundo, o guardanapo não vai dentro do prato. Então, vocês sabem que, pela regra, o guardanapo pode ir ao meio, né? No meio do prato, pode para a esquerda. Mas como o prato é fundo, ele amassa, ele fica meio que fora da forma, vamos dizer assim, a gente coloca ele para a esquerda, tá? Então, sempre que eu tiver prato fundo, ele sempre acompanha o prato raso. E o guardanapo sempre à esquerda. Outra coisa legal de explicar aqui nessa mesa é que esse é um prato típico de sopa, porque ele tem essa abertura, o centrinho aqui fechadinho para concentrar o calor, e a gente pega por aqui, a gente não se queima, a gente não bota o dedão para dentro da sopa, a gente pega aqui. Por isso que o prato de sopa, ele tem esse formato. Depois a gente tem um prato de fundo que parece uma baciazinha, um bowl, esse a gente chama de prato de massa, de pasta, de massa de enrolar, tá? E a gente tem aquele outro que é o de risoto, que ele não tem essa abertura aqui, ó. Ele é todo fechadinho, porque o risoto a gente tem que manter queijo. Oh, olha só o meu português. A gente tem que manter quente pro queijo não esfriar e o risoto ficar duro, tá? Então, aqui, meninas, é a regra que a gente usa. Botou prato fundo, indiferente do tamanho, indiferente do tipo de prato fundo, vai o raso embaixo. Gente, boa noite para quem entrou depois. Marciene, que tava falando que tava com saudade das minhas lives, eu explicando as coisas. Eu tô entrando agora às 19 horas para dar aula no curso de anfitriã, até já tenho aluninha aí junto, mas eu entrei de surpresa, tá, meninas? Eu não avisei ninguém, não era uma live que eu combinei, é só porque eu montei uma mesa para sopa, e aí eu pensei, nossa, uma oportunidade de explicar aqui para as meninas como funciona, porque depois das 7 eu já entro numa aula da Sociedade de Pediatria, e aí depois já é a hora da janta, meu marido vai me matar se eu fizer a live depois das 9 da noite, por isso que eu entrei agora, tá bom? Aí quem entrou depois, pode pegar lá no IGTV, assistir do início, que eu expliquei sobre a regra do prato fundo, em cima de prato raso, mesmo que eu não vá usar,
tá bom? O prato de pão tá aqui na esquerda. Vocês vão ver que eu não tenho faca de manteiga, não tenho espátula. Por quê? Porque eu vou botar só pão. E pão a gente corta com a mão. A gente não vai cortar o pão com a faca, tá? Olha o meu lustre aqui fazendo luz para vocês. O pão, gente, a gente corta com a mão. Então, eu vou picar ele com a mão, ou já vou servir em pedaços, para comer com a minha sopa. Então, não precisa ter faca, não precisa ter espátula, porque eu não vou ter manteiga, não vou ter nenhuma pastinha. Então, é só o prato com pãozinho. Depois eu vou postar a foto, vocês vão ver. Aqui vai estar a taça de água e vinho tinto. E que mais? E, eu tenho uma coisa tão legal. Olha aqui, gente. Olha isso. Olha para quem faz crochê. Esse é da Claudete Cláudio, de uma mimosa, uma meseira querida de alma que a gente tem aqui em Brasília. Ela fez esse, me presenteou hoje, mandou aqui com um bilhetinho num saquinho. Gente, olha isso. Bom, outra coisa legal da parte da etiqueta para ensinar para vocês, a gente ainda tem um tempinho, é que na mesa não se faz barulho, tá? Não se faz barulho de copo na mesa, não se faz barulho de prato, tá? Não se faz barulho, não se faz. Então, esse tipo de crochêzinho que a Claudete Cláudio fez, ela é uma proteção para não escorregar também. E olha só, quando a gente coloca, gente, olha isso. Não tem barulho, mesmo que eu largue mais forte, ó, não tem. Então, ele acomoda bem o prato fundo entre o prato raso. E eu também posso usar assim, ó, entre o suplá e o prato raso. Sabe aqueles suplás que escorregam, aqueles suplás que parece que ele é torto, que o prato fica bambo? Gente, olha a ideia que a Claudete Cláudio teve. Então, se eu tiver esses paninhos redondinhos, eles são ótimos, tá? Eu não tinha assim de crochê, eu tinha descartável, mas esse dela é excelente, olha que ele cabe direitinho. Eu posso usar entre o meu suplá e entre o meu prato raso. Eu tenho meseiras que gostam de usar espelho como se fosse um suplá, né? Usam espelho embaixo. Ele é ótimo, viu, gente, para proteger do calor. Olha aqui. E aí eu tenho o prato de sopa em cima dele, tá bom? Então, são algumas dicas aí que eu fiz questão... Deixa eu virar aqui. Que eu fiz questão de vir rapidinho aqui antes da minha aula das 19 para passar isso aqui para vocês, matar um pouquinho a saudade. O Gustavo Comilão já tá querendo saber que sopa que eu vou servir. Frango, moranga, milho, batata. Bem simplesinha. Mas, eu comprei da Ana, botei nos meus stories. Uma burrata com pesto, com manjericão, com uma saladinha de rúcula. Vem um pãozinho italiano e com certeza o James vai querer comer aqui junto com essa sopinha. Deixa eu ver o que mais. Dá pra mostrar o crochê de perto? Dá sim, Rô. Peraí que eu vou mudar pra ti. Olha pras meninas que fazem crochê. Olha aqui, gente. Vamos ver, rosto, consegue olhar, tá? Eu vou pegar assim na mão, ó. Tá dando pra ver, meninas? Ó. Vou aproximar mais, tá? Olha aqui. Então, seria... E a linha, tá, gente? É bem fininha. Vocês não podem fazer com linha grossa, tá bom? Olha que graça, gente. Encaixa entre o prato raso e qualquer prato fundo que eu tiver. E também, que eu acho que é excelente, eu sentia muita falta disso, entre o suplá e o prato raso. Porque aí eu consigo proteger de suplás que são mal feitos, mal acabados, que fica torto, aqueles acessórios de espelho, de vidro. Quando eu tenho uma proteção assim, não escorrega e ainda dá o equilíbrio, ó. Fica ótimo, tá bom? Então, deixo aí a dica pra vocês, por isso que eu entrei rapidinho antes da minha aula das 19. E semana que vem a gente vai ter uma live com o professor Jair só para falar de queijos para vocês. Deixa eu virar aqui para me despedir. Então, deixa eu ver quem mais que entrou aqui que eu não dei oi. Oi, pessoal. Oi, Gervane, querida. Clarice. Então, Gustavo, uma sopinha quentinha para comer com pãozinho. E se for no café da manhã, eu levo picado para mesa, Rô? Então...
Aí depende. Aí no café da manhã a gente vai passar geleia, vai passar manteiga. Tu pode já cortar, fatiar, as pessoas pegam só as fatias. Não sei se vocês viram que eu fiz um pão caseiro e aí eu servi, o Gustavo tava aqui, até trabalhando com meu marido. Aí eu fiz um pão caseiro e o Gustavo viu, eu já fatiava, ele e o meu esposo já pegavam as fatias, levavam pro prato, já tinha faquinha na direita, faquinha de sobremesa, aí eles estavam botando lá manteiga, queijo, presunto, né? Aí a gente usa dessa forma. Vocês podem servir também na forma de brioche, de bolinha, mas o pão, o que é importante saber? Que quando a gente leva pão pra mesa, ou para comer aquele molinho da massa, do macarrão, fazer aquela raspadinha, ou pra gente comer com sopa, ou para comer com azeite de um almoço português, né? O europeu come muito pão com sopa, muito pão com a comida. Então, este pão não precisa ter faca, não precisa ter espátula. A gente corta com a mão, a gente pica ele aos pedacinhos com a mão, não tem problema. Jesus cortou o pão com a mão, a gente corta também, não é falta de educação, porque entenda-se que a gente vá para a mesa com a mão limpa. Então, não há problema colocar o pãozinho no prato de pão e a gente cortar com a mão para comer, tá? Se eu colocar uma faca, entendam, ela não se chama faca para pão, ela se chama faca para manteiga ou espátula, que é para passar as pastinhas que podem ter na mesa, como uma entradinha, tá? Então, olha aqui, gente, aqui tá o meu pratinho de pão, para quem entrou depois, ó. Ele fica na esquerda, ó, vocês vão ver aqui como é que tá a minha mesa, ó, as taças pra direita com a colher de sopa, o pãozinho de pão na esquerda, não botei aqui ainda, porque até depois das 9 ele vai secar, então eu trago fresquinho depois, coloco aqui pra comer junto com a sopinha, tá? Então, olha quantas dicas legais, gente, que eu quis passar pra vocês nessa mesa. Sobre o prato de pão e espátula e faca, sobre os pratos fundos, sobre o prato raso, que ele é totalmente fora, não vou usar ele pela regra, tudo que tu não usa, tu não leva à mesa, mas nesse caso, tudo que é fundo pede um prato embaixo. Então, todos os pratos fundos pedem o prato raso embaixo, um bowl pede um prato embaixo, se for bowl pequeno, prato de sobremesa, se for bowl grande, prato raso. Todas as panelinha que é funda, cremeira de servir um mousse, um pudim, uma sobremesa, um sorvete, qualquer item fundo, ele vai com prato embaixo. Se é um fundo pequeno, prato de sobremesa, se é um fundo grande, prato raso, tá bom? Mesmo que eu não vá usar, ele vai à mesa e vai o suplá também. Outra dica legal foi do paninho, né, de crochê que a Claudete fez pra mim, que protege contra ruído, protege o calor se a gente for usar no suplá, ajuda a equilibrar aqueles suplás que são mal feitos, né? Que o prato fica bambo. Então tá aí um monte de ideias para vocês. Já falei um pouquinho, né? Já matei a saudade. A Marciane tava dizendo, ai, que saudade das lives da Rô. Então deixa eu ver se teve mais alguma pergunta e aí eu já vou encerrar, liberar vocês. Conseguiu ver então, Rô, o crochê direitinho? Deixa eu ver. Que bom, Gervane, que tu tem. Nossa, eu tinha descartável, eu amei. Obrigada, Eunice. Que bom, você sabe que eu adoro dar essas dicas, né? Amei essa mesa nesse tom de azul, é linda, gente, essa louça é linda. Ela é L'Hermitage, uma louça europeia. Então, ela vem com prato de pão no conjunto, porque é tão difícil achar um conjunto com prato de pão, né? Quase morri, não sabia que ia entrar. Márcia, nem eu. Eu olhei a mesa, montei a mesa, porque eu vou terminar depois das 9 minhas aulas, e aí eu já entrei aqui rapidinho para mostrar para vocês. Foi a Claudete que te presenteou. Foi, Cláudia, a Claudete Cláudio, ela que fez, mandou 2 unidades, eu já encomendei mais 6 para ela. Porque eu amo, eu procurava esse tipo de paninho, gente, não é fácil. A Fridoca tá fazendo a minha coleção, mas como a coleção não chegou ainda, eu já encomendei da Claudete. Sim, já tirei foto, tá, Rô? Com o prato em cima e o prato do lado. Vou mandar para vocês, tá bom? Até mesmo no calor, exatamente, Vani, que ideia sensacional, obrigada. Gente, vocês que fazem crochê e quem não faz, a Claudete Cláudio vende, tá bom? Que bom, Sandrinha, mas eu já tirei foto e vou publicar. Tu aconselha usar toalha de mesa,
toalha em mesa de vidro. Sim, essa aqui é uma toalha de tecido que tá em cima da minha mesa de vidro e eu gosto de botar um feltro embaixo, eu tenho. Só que hoje foi tão puxado, gente, eu não tô com tempo de nada. Então eu peguei a toalha, botei em cima, não passei, ela tá até com marca, porque vai ser só uma jantinha minha do meu marido, né? Mas o bom é botar um feltro embaixo, tá? Até no curso de terça-feira das meninas de mesa posta eu falei isso do feltro. Deixa eu ver, o que mais que tem aqui? Eu acho que é isso, gente. Delícia de sopinha, eu adoro. Ai, que pessoa chique, obrigada, mas não sou não. Fiz tudo correndo, gente. Deixa salva. Vou deixar, tá, Sandrinha? Vou salvar agora no IGTV. Dilminha, desculpa, não avisei ninguém. E se não tivermos o pratinho de pão, como faz? Bom, tem para vender separado, tem uma loja chamada Shipper, no CIA, aqui em Brasília, que o pratinho de pão custa R$6, gente, branquinho. Deixa eu mostrar para vocês. Custa R$6 o pratinho de pão, então vale a pena vocês terem, porque ele não é um prato raso e ele não é um prato de sobremesa. Olha aqui, gente, que eu comprei por R$6, olha aqui. Ó, ele é um pratinho de pão. Esses que o Abratio usa, a Outback usa. Olha aqui, gente, eu poderia usar. E por que eu comprei branco? Porque ele combina com tudo. Olha aqui. Olha só. Tá? Ele é um pratinho de pão. Então, ele não é nem um pires, nem um prato de sobremesa. Então, por esse preço, imagina, R$6, uma porcelana, vocês podem comprar, vocês podem ter, não é caro, né? Claro, quem tá em Brasília é muito melhor, quem tá fora é bem mais complicado. Mas vale a pena vocês terem, assim, se vocês recebem com sopa, né? Se vocês gostam de pão na comida, se vocês fazem a massa para comer o pão, se vocês fazem, porque senão não vale a pena vocês gastarem mais um item para guardar no armário, tá? Se não ó, a Valdete entrou aí, a Valdete é minha aluna agora das 19 no curso de anfitriã. Não te preocupa, não perdeu, eu vou deixar salvo no IGTV. Tem umas dicas super básicas aí, rapidinhas para vocês. Esse pratinho pequeno ele fica entre o pires e o prato de sobremesa. Ele é bem no meio e ele não tem aquela voltinha onde a gente encaixa o fundo da xícara. Ele é retinho e ele é menor que um prato de sobremesa, tá? Deixa eu ver, você fez um livro? Como assim, minha flor? Depois, para lavar essa louça toda, dá uma tristeza. Ah, Gustavo, eu que lavo tudo quando vocês vêm aqui. Eles me ajudam a tirar a louça. O James lava pra mim também, não posso me queixar. Gustavo, da próxima vez tu vai lavar a louça. Esse pratinho é pequeno, como se chama? Prato de pão. Prato de pão, esse é o nome, pratinho de pão, tá? É assim que vocês vão encontrar. Então, Márcia querida, tacinha de sorvete também vai. Qualquer item fundo. Taça de sorvete, mesmo ela tendo uma haste, ela é funda. Então, funda, vai o pratinho embaixo. Cremeira, taça de sobremesa, prato de risoto, prato de sopa, prato de pasta, bowl, petisqueirinha que vocês vão servir individual com iogurte, com granola, tudo em cima do prato de sobremesa. E a gente usa o prato de sobremesa para apoiar a colher limpa e a colher suja depois, tá? Assim que a gente faz. Deixa eu ver. E o livro? Gente, esse crochê é tudo. Elas estão querendo que eu faça um livro. Não é pra mim, não. Tacinha de sorvete vai no prato de sobremesa. Vai também. Deixa eu ver. Louça linda. Gente, eu amo. Ela é Hermitage. Eu tenho há muitos anos. Há uns 4 anos já. Pode mostrar novamente o crochê? Posso, sim. Mas vai estar gravado, tá, gente? Eu vou ter que agora parar pra ir lá receber minhas alunas do curso. Ó, meninas, é esse aqui, ó. Olha aqui. Para vocês saberem o tamanho, ele fica bem no meio do prato raso. Olha aqui. Eu acredito que ele seja quase um tamanho no prato de sobremesa, tá? E a gente consegue usar ele entre o raso e entre o fundo e entre o suplá, que eu acho o máximo, para mim isso aqui é o melhor, porque a gente não serve tanta sopa assim, né? Ó. Olha aqui, gente. Ele protege, ele não deixa escorregar, ele não deixa o prato ficar bambo. E tem muita menina que gosta de usar espelho, vidro, madeira. Tem alguns suplás, algumas bases que escorregam. Então, olha aqui.
ele dá uma encaixada, porque vocês não conseguem ver. Quando eu acomodo o prato, por ele ser um crochêzinho, ele dá encaixada, gente, ficou ótimo. Onde encontro pratinho de pão? Quem não, eu vou escrever aqui, shipper. Tem aqui em Brasília, tá? E eles entregam em todo o Brasil. Esse meu branquinho que eu mostrei, gente, eu paguei R$6 na shipper, tá? Ele é ótimo. Então tá bom, vou lá receber minhas aluninhas, a Valdete tá aí, a Sandra tá aí. Ai, querida Rosângela, obrigada. Imagina, obrigada, meninas. Eu nem avisei ninguém porque não era mesmo para avisar. Foi uma coisa de última hora aí que eu resolvi entrar e dar um oi para vocês, explicar, porque tinha muito detalhe numa simples mesa de sopa. Beijo, 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 descansem. Quando eu tiver novidade... e tem como comer o stroopwafel, que eu expliquei aí pra vocês no vídeo no IGTV. Olhem lá que chique. Isso sim é muito chique. Vocês vão se sentir holandesas. Beijo, gente. Bom descanso. Vou lá receber minhas aluninhas. Beijo.